Hoje temos a grande satisfação de receber a professora doutora Heloísa Carreiro, professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, coordenadora do COLEI, Coletivo de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias e Educação Infantil, e docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais. Graduada em Pedagogia, especialista em Educação Infantil, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense, realizou o doutoramento na Universidade de Porto, em Portugal, e desenvolve pesquisas voltadas às infâncias, à formação de professores, à alfabetização, à literatura e às práticas educativas. Na oficina de hoje, intitulada Você sabia que falamos o português? Literatura negra, voz, memória e protagonismo. Agradecemos a presença de todos e, de forma especial, a disponibilidade da professora Heloísa Carreiro em compartilhar conosco seus conhecimentos, sua trajetória e suas reflexões. Professora Heloísa, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigado, muito boa noite a todas e todes. Eu sou Heloísa Carreiro, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo cacheado, né, castanho escuro na altura dos ombros. Hoje, né, estou com óculos de armação vermelha, estou com batom, né, nudes na boca e com uma blusa lilás do COLEI. E eu não ando só, né, nós do COLEI andamos muito colados, muito agrupados, né. E aí queria, antes de dizer um pouco de nós, agradecer o Fora da Sala de Aula, que sempre nos convida, né, para atividades de dimensão pedagógica, atividades de dimensões científicas, e é a primeira vez que a gente circula aqui, né, nesse projeto de extensão com vocês. Eu já tinha visto uma amiga minha circular, que é a professora Adriana, e agora chegou a nossa vez. Outro dia também vim aqui a discussão de vocês, né, de filosofia, eu estava aqui escutando, que era uma discussão que me interessava. Mas lembrando que eu não ando só, né, eu quero dizer que a arquitetura dessa oficina, né, embora eu vou protagonizar a primeira parte dela, ela não foi feita sozinha. Ela foi feita, né, a arquitetura foi feita por mim, mas os movimentos, né, de redesenho, de reconfiguração dela, porque inicialmente ela teria sido feita presencialmente na universidade. Então, a gente refez o desenho dela para ela estar acontecendo agora. E quem me ajudou nesse redesenho, mesmo no desenho primeiro, foram as estudantes que estão hoje aqui conosco, e que aí eu vou deixá-las se apresentarem, dizerem o nome dela, e depois a fala volta para mim novamente. Bacana, vamos lá. Então, oi, gente, eu sou a Karine do Santo Nascimento, bolsista de iniciação à docência, graduanda de pedagogia, sou mulher negra, do cabelo do COLEI também, azul, e é isso. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Débora Souza dos Santos, sou bolsista do COLEI de ID, Iniciação à Docência, sou graduanda também em Pedagogia, e hoje eu estou com a blusa rosa do COLEI, meus cabelos soltos longos, e é isso. Arrasou. Boa noite, pessoal, eu sou a Rayane, bolsista de Iniciação Científica aqui do COLEI. Eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos negros até mais ou menos abaixo um pouco dos ombros e tô com a blusa do COLEI azul. Obrigado. Então, eu queria muito agradecer essas bolsistas sempre extraordinárias, que me acompanham, que me ajudam a fazer os desenhos, que me ajudam nas imersões em algumas discussões teóricas, né? Porque o COLEI é feito por mim, né, em termos de convocação, mas se estrutura a partir de um coletivo. Então, a primeira pergunta que a gente está fazendo para vocês, e quem puder escreve no chat, quem puder abre o microfone, né? Que é um pouco a proposição. Você sabia que a gente fala português? A gente não fala o português de Portugal, a gente fala um português, né? Alguém já tinha escutado falar um pouco sobre isso? Então, usando a ideia de que oficina requer da gente movimento, participação e interação, a gente vai estar provocando vocês também em alguns momentos na oficina
a vocês protagonizarem fala. Então, vocês já tinham pensado nesse conselho que uma autora vai forjar e vai nos oferecer, né, os seus estudos, né, a partir de uma perspectiva antirracista, para entender, né, por que ela está argumentando. Mas alguém aqui já tinha escutado falar disso, né, que o que falamos, né, para essa autora se chama português. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, ou quem quiser ter dificuldade de falar no chat, abre o microfone. Ó, o Fábio disse que já ouviu falar, mas não com esse nome. Ô, Fábio, coloca aí o nome que você ouviu falar, se você puder. Quem mais já ouviu falar que a gente fala português ou ouviu falar uma outra coisa diferente, como o Fábio comentou ali no chat pra gente? Fala, eu vim para uma oficina, não tá lembrando o nome certo, tá tranquilo. Mas alguém lembra? Mas alguém já sabia que a gente ouviu falar português? Ô, Débora, me conta aí, antes de preparar essa oficina, você já tinha escutado esse termo que a gente fala português? Não. Ó, tá vendo a importância da academia? Que coloca a gente no estudo, e nesse movimento ela foi arquitetando e estudando esse conceito dessa autora com a gente. Quem colocar depois, a gente vai lendo também, tá? Uma outra pergunta, quando vocês pensam em literatura brasileira, quais são os primeiros autores que vêm na mente de vocês? Escrevam no chat ou abre o microfone para falar. Quando a gente fala de literatura brasileira, quem são os nomes que vêm? Machado de Assis, é verdade. O Jorge colocou assim, ó, eu entendo como uma expressão da nossa cultura, a questão do português, onde incorporamos gírias, modismos e hábitos consuetudinários. De costumes. Ó, garoto culto pra caramba, pegou uma palavra aí que me travou a língua. Além, olha só, veja como o mercado... Veja como Machado de Assis, né, o primeiro que veio aí. Mas alguém lembra de algum autor da literatura brasileira? Vou trazer um aqui que, apesar de ser bastante crítico, quando fala assim, vamos pensar em autores brasileiros, surgiu muito Monteiro Lobato, que foi o primeiro contato que a gente tem com literatura quando é pequeno. É verdade, Monteiro Lobato é um dos primeiros, principalmente para literatura infantil, porque ele abre esse campo das infâncias. Mais algum nome? A Conceição Evaristo, né? Ele foi uma vez, o Jorge foi uma vez na casa dela na Pedra do Sal. Numa casa de cultura dela na Pedra do Sal. Mais alguém? Escridocências, o título da casa dela. Eu ainda não conheço, Jorge. Eu conheço a Pedra do Sal, mas não conheço esse espaço de cultura que você está referenciando. Vocês vejam, né? Dos nomes que vocês falaram, tem um que dizem que não sabe que ele é preto. O Machado de Assis, há uma discussão sobre isso, né? Que não sabem que ele é preto por conta da imagem que venderam dele. A Karine lembrou pra gente, né? Um que tem uma obra extremamente com um conteúdo racista em diferentes aspectos e que é a grande referência que a gente tem no campo da literatura infantil. Por mais que a gente possa fazer discussões de anacronismo, a gente não pode deixar de perceber, né, o quanto de prática racista tem dentro. E aí a gente tem o Jorge falando uma autora mais contemporânea e super numa perspectiva de valorização. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa depois que eu fechei o chat. Não. E autores negros, né? Tipo assim, quando a gente fala de autores negros, o Jorge já trouxe uma pra gente. Há um outro que aí tem toda uma dimensão de investigação histórica, né?
a questão machadiana, o conteúdo de sua obra, o modo, né, como ela entrou nos cânones acadêmicos, né? Mas quando a gente fala assim de autores negros, né, ou seja, pessoas, né, pretas, pardas, né, no protagonismo da escrita, além dessa que apareceu aqui, a Conceição Evaristo, alguém sabe de mais alguma autora? Ó, eu conheço Karine, Rayane, sabia? Lima Barreto, subiu um Lima Barreto aí. Karine e Rayane também são autoras, elas escrevem poesias, né? Não sei se escrevem também outras coisas, contos, romances, mas poesia eu tenho certeza que estão com a gente no Colei e elas têm, inclusive, obras que são delas, né? Coletâneas com 12 poesias. O Lima Barreto veio, tem mais alguém? O Emicida, alguém disse que gosta muito do Emicida. Elô, Carolina Maria de Jesus. Ah, então não subiu para mim a Carolina Maria de Jesus. Então, não, fui eu que falei mesmo, eu que estou falando. Ah, tá. Muito boa a contribuição, a Carolina Maria de Jesus. Daí é para a gente pensar um pouco nessas questões, né? E vou trazer para vocês qual é o objetivo da nossa oficina, né? É promover uma experiência de reflexão, leitura e fruição literária a partir de contribuições intelectuais de escritores negros para a formação da cultura brasileira, problematizando, né, a invisibilização histórica desses autores, dessas autorias, desses autores, e aí a gente vai combinar aqui, vai ter uma parte da fala que eu não vou estar protagonizando tanto e as estudantes vão estar, que a gente vai fazer um sarau virtual, gente, essa é um pouco a ideia desse evento, né, e aí é um pouco como o Colei entende, né, a questão da dimensão da oficina, a gente sempre entende um aspecto teórico da formação da oficina e um aspecto de experimentação, e é um pouco disso que a gente trouxe para vocês aí. Aí pode passar esse slide. Ai, que bom que alguém gritou que adora sarau, deixa eu ver quem foi que só subiu. Ah, a Rosemary Rosa está aqui com a gente. Oi, Rose, que bom você estar aqui. A Rose ajudou na arquitetura dessa oficina também, tá, gente? Nas escrituras, no processo de revisão. Rose, que bom que você está aqui. Aí eu já li o objetivo, pode passar o próximo, por favor. Isso, aí eu já fiz as perguntas para vocês, eu comecei um pouco fora da ordem, e aí, o que é português? Pode passar, Jorge. Então, olha, esse conceito português é um conceito formulado pela Lélia Gonzalez, né? Numa obra dela de mais ou menos 1984. Na obra, a autora vai argumentar que o português falado no Brasil não é uma simples reprodução do português europeu, portanto, do português de Portugal, que colonizou grande parte do nosso território, né? E compôs elementos da sua cultura. Se vocês repararem, o português de Portugal, né, que tomou o nosso território, tomou nossas riquezas, né, escravizou o povo africano, né, trouxe para cá essas pessoas como escravos, dizimou vários territórios, né, indígenas, né, não é o mesmo português, né, quem já foi para Portugal, quem conhece, né, alguém que fala um português próximo de Portugal, vai ver que não é o mesmo português, e é esse elemento que a Lélia Gonzalez vai passar a investigar para entender por que não é a mesma coisa, e por que será que o colonizador seria tão bonzinho de deixar fazer uma transformação na sua língua, né, tanto que a gente, né, tem ainda hoje o português de Portugal sendo falado em algum território, ou seja, a questão da língua, por ela ser viva, pelas pessoas que a utilizam, né, se nutrirem dela, né, e imprimirem a ela novos sentidos, inclusive, né, todas as nações africanas, que aqui algumas foram obrigadas a fazer migração linguística, elas co-construíram, né, uma outra língua. E é um pouco disso que a Lélia Gonzalez vai investigar, né? Ela vai dizer que a nossa língua foi profundamente marcada por contribuições africanas.
E ela vai dizer que especialmente das mulheres negras, né? E aí o texto dela vai ter toda uma argumentação sobre o conceito, né, de quem são as mães pretas, né? Que eram aquelas mulheres escravizadas, né, que cuidavam e educavam e conviviam com as crianças brasileiras, né? Por isso, o português que a gente fala aqui no Brasil é também uma língua marcada pela presença africana. E aí é por isso que a gente fala do ponto de vista da Lélia Gonzalez, e aí a gente tem uma comprovação linguística, a gente tem uma comprovação, né, de distorção histórica, até porque, né, Portugal ainda existe enquanto nação, as diferenças linguísticas que estão aí presentes. Pode passar, por favor. E quem eram as mães pretas, né? Segundo a Lélia Gonzalez, as chamadas mães pretas eram aquelas que cuidavam das crianças, como eu já disse. Então, nesse cuidado com as crianças, né? Porque as senhoras, né, não queriam ter esse cuidado com as tarefas domésticas e nem o cuidado com os seus filhos. Quem fazia isso eram essas mulheres que tinham sido escravizadas. Então, eram por meio delas que as crianças, né, iam aprender as primeiras palavras. Eram elas que nutriam essas crianças com narrativas históricas, né, com narrativas fantásticas, né, com o seu modo de ler e entender e perceber a história. Então, todas as vezes que a gente tem uma tradução linguística, toda vez que a gente tem uma tradução de texto, a gente também tem traição e transformações. Eram elas que transmitiam as cantigas de acalanto, os folguedos, né, e compartilhavam saberes, né, com essas crianças. Então, elas eram essas mulheres, né, as primeiras pessoas que iam nutrindo essas crianças de cultura. E é assim que vai nascendo aquilo que a Lélia Gonzalez, né, nomeou como português. Deixa eu ver o que subiu aqui, né. Isso, o Jorge, né, o Jorge disse aqui pra gente, né, termos de afeto, os estados ou estados de cuidado pelos costumes herdados pela cultura iorubá, cafuné, dengo, chamego, isso aí. Mas não somente isso. Isso é a expressão mais forte, Jorge, daquela relação imediata, né, do parâmetro linguístico, mas toda a nossa estrutura linguística mesmo, ela é diferente do português de Portugal. E é por isso que a Lélia Gonzalez vai sustentar essa argumentação com a qual a gente está compartilhando na oficina. O que falamos aqui não é o português conforme foi nos impostos enquanto primeira língua. O que falamos é uma transição de formas de aprender, de ler o mundo, né, desses povos. E aí algumas palavras, elas nem foram traduzidas, como o Jorge está dizendo aí pra gente, né? Temos no nosso cotidiano, né, o pé de moleque, né, a palavra caçula, farofa, fubá, isso. E essas palavras, elas literalmente, elas nem sofreram tanta tradução, se a gente pensar assim, né? A fonética, a sintática, diz o Jorge, né, também foram moldadas por essa mistura, exatamente isso, a brusa aí, perfeito, Jorge. Passa o próximo slide aí, por favor. Então, né, a cultura brasileira, ela também foi construída por essas mulheres, embora essas mulheres nunca foram reconhecidas, né, nesse lugar, né, de produtoras de conhecimento, né. E para Lélia Gonzalez, não apenas produtoras de conhecimento, mas estruturantes de toda uma língua que até hoje está viva aí, né, no território, e como vai dizer para a gente Bakhtin, né, a língua é uma arena de discurso. A gente está disputando as palavras, os seus sentidos, os seus modos de dizer, como disse o Jorge ali, brusa, para se comunicar, e a gente às vezes não precisa falar, né, aquilo que a gramática normativa estabelece para a gente conseguir se comunicar. E quem eram as mães pretas, né? Quem eram essas mulheres? A gente já acabou de dizer. E qual é a questão mais forte, né, para o trabalho e para a pesquisa da Lélia Gonzalez? É que essas mulheres, né, todo esse povo, né,
todas essas etnias que ajudaram, né, a construir, né, a língua, a cultura, a história, as histórias, né, e os modos de viver no Brasil, ela permaneceu durante séculos afastada dos espaços formais de educação, né? Quando supostamente aconteceu a libertação dos escravos aqui, e a gente está dizendo supostamente mesmo, né? É porque não é a força de um papel que garante, né, a transformação das coisas, né? Embora os papéis sejam importantes, eles fazem parte da dimensão da polis, da vida política, da vida na cidade, né? Não são eles, né? Quem dera que todas as leis que tivessem escritas estivessem nos garantindo direitos, né? Mas é bem tardio o direito dessas mulheres, né? Dessas pessoas ainda se faz, né? Por meio de políticas públicas, a garantia do acesso à educação em vários aspectos, né? Então, a essas mulheres, né, que ajudaram a compor essa língua, a todos esses grupos sociais, né, foi negado exatamente esse acesso por não reconhecerem toda a produção intelectual de tudo que é ensinado nas escolas formais hoje, que se apresentando, né, pela língua portuguesa, ou como diz a Lélia Gonzalez, pelo nosso português, está ali, né, nutrindo as nossas crianças nos espaços escolares, né. Tardio foi o direito, né, das pessoas que pertencem ao povo negro, né, a terem o direito à escola. A questão não é que faltaram autores negros, não é isso, né? Toda a obra da literatura, como a Karine já trouxe aqui para gente, né? Os negros aparecem lá. A questão é como aparece e como protagonizam. E alguns, inclusive, estavam no protagonismo da escrita, no protagonismo de construção de percepções do mundo, mas a eles foi negado o direito, né, de estarem nos cânones, ou seja, de estarem, né, nos espaços políticos e educacionais mais formais, né? E aí a gente pode pensar, e é um pouco que essa oficina vai propondo da gente entender, que o que mais faltou foi circulação, legitimidade e a presença dessas pessoas no currículo. A presença de uma narrativa onde elas protagonizassem a sua percepção, né, da realidade do mundo e dos fatos históricos, né? Mas porque pessoas negras, né, autoras de suas falas, autoras de movimentos sociais, não faltaram ao longo da nossa história. Pode passar, Jorge. Então, né, por que autores negros, né? Essa é a pergunta que a gente vai nos fazendo. Por quê? Deixa eu ver o comentário que tem aqui. Ó, adoro participações. O problema o problema do problema, como o Jorge trouxe aqui, né? Não foram valorizados ou mesmo foram apagados, né? O Jorge também disse assim, né? Ao longo dos seus mais de 120 anos, a Academia Brasileira teve apenas 4 membros eleitos negros. E as mulheres de forma bem tardia, né, Jorge? Por que eles, né, não... Sim. Aí o Jorge trouxe, né, o Machado de Assis, o Gilberto Gil, o Domício Proença, o Machado de Assis, aí ele diz, somente eles. Existe uma contradição histórica, isso, como a gente propôs no slide anterior, onde quem ajudou a construir a língua, né, e a cultura permaneceu afastado desses espaços formais de educação, né. Aí, eu não sei se ele já está trazendo uma pergunta, né? Como a escola e a universidade podem atuar hoje, né, para reparar esse apagamento? Eu vou dizer que, sobretudo, apoiar, né, as dimensões das políticas públicas para a gente ter protagonismo, né, de pessoas negras
naquilo que é o material didático, naquilo que é o material literário, né? Então, a gente tem que atuar pelo PNLD, o Programa Nacional, né, de Livro e Material Didático na escola, pensar, né, o protagonismo, né, das pessoas negras e que modelos de narrativas, né, a gente entende, e elementos de constituição da identidade e da subjetividade do povo negro. Eu penso que é um pouco por aí, ô Jorge, a gente vai aprofundando isso daí, depois você pode até voltar exatamente a pergunta. Então, por que eles não estão fora da literatura brasileira? Eles ajudaram a construí-la, mas a questão é que eles foram representados pela branquitude. E como lhes foi legado protagonismo, muitas vezes das suas próprias vozes, que é um pouco do que eu compartilhei com vocês, né? Ler autores, né, vai ampliar. Por que a gente vai quer ler autores negros, né? Porque ele vai ampliar, né, os nossos repertórios, as nossas perspectivas, as nossas experiências, as nossas visões, né, e as nossas leituras de mundo. Passa para o próximo, por favor. Sem esse protagonismo, né, e sem essa aproximação, né, de leitura de outras perspectivas que não sejam eurocêntricas, né, a gente não vai construir um outro saber, né. A Chimamanda, ela dizia que ela não imaginava, né, uma literatura infantil, né, que não tivesse neve, que não tivessem aqueles vestidos, né, que não tivessem castelos naquele modelo europeu. Isso tudo tem a ver, né, com os materiais que a gente vai oferecendo na escola, com a literatura, né, que a gente possibilita, né, com acesso na escola. Então, quais são as vozes que a gente vai encontrar hoje aqui, né, dentro do nosso sarau virtual, né? A gente vai encontrar, né, a Maria Firmina dos Reis, o Lima Barreto, a Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, o Cuti, a Elisa Lucinda, a Jarride Arraes, a Cristiane Sobral, a Riane Leão, a Mel Duarte, Luz Ribeiro e a Nega Jay. Daqui a pouco a gente vai transitar um pouco. Pode passar o próximo. Para nós do Colei, né, quando a gente vai protagonizar literatura, ou pensar a oferta da literatura, né, numa dimensão didática e pedagógica na escola, alguns elementos são centrais, né, para ser um atrativo para as crianças, para ser um atrativo para quem escuta. Que elementos são esses, né, da dimensão didática, mas também que está dentro da dimensão da estética, do modo como a gente produz, né, oferta, né, para o outro a leitura de uma poesia, a leitura de um texto literário, né? Isso para as crianças é revolucionário. Eu vou dizer que não apenas para criança, porque a gente adulto também, a gente gosta de escutar, né, um texto lido com pausa, um texto com expressão de gesto, né? Quando a gente fala do Islã, né, como o corpo, como o gesto, né, é presente junto com elementos que eu vou apontar aqui para vocês, né, como é que a gente faz a palavra exatamente ganhar vida, né? A leitura em voz alta, né, ela é também uma forma de interpretação, né? E para isso a gente tem alguns elementos que é importante, né? Fazer a respiração, né? Não apenas porque a gente precisa de respirar o tempo todo, mas fazer da própria respiração uma produção de sentido. Se eu resolvo falar mais rápido, se eu resolvo falar devagar, se eu resolvo falar em estacato, tudo isso, né, imprime ao texto sentidos que agregam a própria palavra que eu estou lendo, né? E ritmo, né? Qual ritmo que eu quero dar? Que pausa que eu dou e onde eu dou, e enquanto a pausa acontece, né? O que o meu corpo comunica ali no silêncio do gesto, né? A questão da modulação vocal, né? Se eu começo falando alto, 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 alto toda a vida, ou se eu vou querer recolhendo a voz, né? De um jeito que ela vai ficando pequena, tão pequena que ela quase vira um sussurro. Então, tudo isso, né, é uma questão da gente estudar o texto, entender o texto, né, e pensar que emprego, né, de vivacidade na leitura que eu vou dar, eu posso empregar ali
aquela palavra, aquele texto, né, para que não fique uma leitura assim, né, sei lá, deixa eu pegar um trecho aqui que eu poderia ler de uma poesia, né, imagina eu lendo essa poesia assim, ó, depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. É muito diferente de eu dizer, depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições e perdendo as ilusões. Então, é um pouco, né, esse movimento estético que a gente chama aí do cuidado que a gente pode dar à voz. E aí, Jorge, eu penso que isso é muito do que a gente pode, né, ofertar, tanto no curso de pedagogia, na dimensão formativa, e aí eu entendo que essa oficina ela está fazendo isso nesse momento, que fica gravada, nesse momento que tem gente aqui para discutir com a gente, né, essas questões, né, das expressões que a gente vai empregar ali e da produção de sentido que esse texto vai produzir, além das próprias palavras em si escritas pelo autor, né. A expressão vocal e a intenção. Quer ver? Eu vou deixar a Rayane fazendo uma leitura para vocês aí brevemente. Comecei a falar, esqueci de abrir o áudio. Então, pessoal, eu trouxe uma poesia que se encontra aqui, ó, nesse livro aqui, é um dos meus autores favoritos, que é o Lázaro Ramos, Caderno de Rimas do João. E a poesia que eu trouxe desse livro é Dança. Sou tímido nessa coisa de mexer o corpo em festa, mas a turma insiste tanto que outra coisa não me resta. Então, para facilitar, fecho o olho e enfrento o passo. Sinto vento no meu corpo, me desloco pelo espaço. Quando vejo, já esqueço e me ajusto ao compasso. Robozinho, funk, valsa, samba, folk, hip hop, balé, frevo, forró, pop. Vai pra cima, vai pra baixo. Pai Francisco me inspira e eu até invento meu passo. Muito obrigada, Rayane. A Rayane é nossa bolsista de iniciação científica e trabalha mais exclusivamente com essas questões, né? Ela faz leitura na praça ali dos ex-combatentes e leitura para as crianças na escola, né? É um pouco não, é exatamente isso que o Jorge trouxe ali no chat, né? Ó, a cadência da voz, a ênfase, os sentimentos são pilares, né, que transformam a leitura do texto, né, numa experiência mais viva, né? Eu, por exemplo, mesmo quando estou lendo um romance mais longo, né, eu imagino vozes, né? Porque assim, a gente tem esse poder de emprestar vozes. E às vezes eu até empresto vozes de pessoas que eu conheço, na medida que a gente vai conhecendo uma personagem, né? Se ela parece mais tímida e mais audaz com a Karina, eu imagino a voz da Karine, por exemplo, né? Então tem a ver, né, vida e realidade, fantasia ali, né, para pelo menos a gente entrar mais dentro exatamente desse texto. Pode passar o próximo slide, por favor. E aí, né, a gente vai entender, né, que escutar também é ler. Muitas pessoas acham, né, que o protagonismo da leitura, ele está somente quando a gente está ali protagonizando a leitura, né, ou seja, lendo, decodificando as palavras. Mas quando a gente também está na escuta, né, do outro que nos oferece, que nos nutre, né, com essas palavras, né, esse é até uma das dimensões do nosso concurso de poesia, né? Quem foi que te deu um legado de poesia, um legado de palavras, né? O nosso concurso de poesia do Colei hoje, ele faz essa convocação a gente rememorar e revisitar quem foram as pessoas que nos nutriram de poesia e de história ao longo da vida, não é só sobre ao longo da infância, né? Porque a gente tem professores que a gente não esquece nunca mais, né? Do jeito que eles ofertaram, né? Ou avós, tios, né, que contam as histórias mais repetidas da nossa família, mas a gente gosta de estar lá para escutar e nos oferecer, né, aquela narrativa, né. Então, né, nesse movimento de escutar, que também é ler, né, a voz, o texto, né, ele ganha palavra, ganha corpo, silêncio,
ganha sentidos que a gente não controla, é o outro que vai dar esse sentido para além da gente mesmo, que quando a Rayane fez alguns gestos aí, né, e veja, ela estava lendo, a gente no Colei valoriza muito essa coisa do ato da leitura, não é, porque quando a gente fala, eu sempre chamo a atenção das bolsistas disso, ó, declamar é falar de memória. A gente aqui no colégio, a gente vai ler poesia para vocês, a não ser que uma delas tenha decorado e não tenha me avisado. Mas a gente ainda valoriza muito essa coisa de olhar para o texto e, ao mesmo tempo, olhar para o público, né? E isso como alguma coisa que a gente que estudou o texto consegue fazer antes, né? Porque a literatura, e para a gente literatura não é somente texto escrito, né? O Antônio Cândido vai ajudar a gente a entender isso, e muitos outros autores, né? A própria Lélia Gonzalez está ajudando a gente a entender isso, né? Quando ela reconhece todo um legado de oralidade que transformou uma língua, que não pôde ser colonizada integralmente, que ela se transformou numa outra coisa que é perto do português de Portugal, mas é um português que é muito nosso, e é nosso por conta de todas as heranças de palavras, né, que o Jorge colocou ali, mas é nosso porque tem algumas palavras que foneticamente elas não ficaram como português de Portugal, nem no seu sentido, né, literário, nem no seu sentido de usos. Deixa eu ver que subiu o chat aqui uns balãozinhos. Ai, Jorge, tô amando tudo, interagindo com a gente, né? Então, né, a intervenção sociopedagógica, ela pode ser não só estudada de forma teórica, mas na prática elucidativa de forma lúdica, exato, né? Trazer o interesse ao modo como é apresentado, é exatamente isso. E é até mais importante que falar bonito, mas às vezes que se torne interessante somente interessante aos alunos, é isso. É uma dádiva ter essa habilidade de entender, prender a atenção e educar ao mesmo tempo. Exatamente um pouco disso que a gente pensa que a universidade, né, pode, né, fornecer às nossas 3 graduandas. Rosemary está aqui também, a Rosemary é nossa graduanda, tá? Nossa bolsista de extensão. Lá no Colei, aqui é o Felipe, que é o nosso bolsista de extensão, que hoje não pôde estar conosco, mas com certeza está muito bem acompanhando o irmão dele lá, né? Então, essas estudantes daqui a pouco, né, além de já estarem protagonizando o universo intelectual, vão protagonizar espaços de política educacional, dentro ou fora da sala de aula, né? Então, é um pouco esse movimento aí que a gente espera. Passa o próximo slide aí pra gente. Agora, a gente começa o nosso sarau virtual. Português, vozes que permanecem. Então, né, aqueles autores, né, que eu anunciei para vocês lá, as estudantes, né, vão fazer sempre a apresentação do currículo. Depois do currículo vai aparecer a poesia na tela, e aí a gente espera que vocês interajam com os nossos slides e leiam ele aí, tá, pra gente. Mas antes da gente começar propriamente o sarau, alguém tem alguma pergunta desse momento, né, que a gente chamou mais de uma dimensão mais teórica, mas apesar de eu ter protagonizado a fala, ele não foi exclusivamente feito por mim, né? Essas estudantes são intelectuais e elas elaboraram cada linha dessa comigo. Alguém tem alguma questão para dizer, para trazer para a gente, né? Para pensar, né, se não for a partir da Lélia Gonzalez, a partir de outros autores, né, a questão do português, a questão da leitura, a questão da gente trazer, né, as vozes negras, né, porque tem gente que está dizendo aí que é fácil as pessoas hoje se reconhecerem como negras, porque tem muito benefício. Ah, tá. Vai encarnar, porque eu me reconheço como uma pessoa do povo negro, mas eu não sou retinta. Agora, para quem é retinto, né, vai dizer aí, né, tem gente que acha que hoje é só boniteza e que tá muito fácil, né, continua difícil, sempre vai ser difícil, né, até que a gente consiga se libertar de alguma coisa que ela é um pouco a gênese do nosso país, né, uma gênese colonial, é horrível, né.
Aí o Fábio disse, né? Acho muito importante, né? Eu sou da matemática e tenho tentado introduzir esse debate para o meu campo. Pois é. Se as perguntas não aparecerem agora, elas aparecem no final. Vou deixar elas conduzindo com você agora a passagem dos slides aí. Pessoal, boa noite. Eu vou trazer um pouquinho das autoras que a gente separou para apresentar a vocês. Pode passar o slide, por favor? Então, a primeira autora que a gente trouxe foi a Maria Firmina dos Reis. Ela nasceu em 1822 e veio a falecer em 1917. Ela foi a primeira romancista negra do Brasil, professora, escritora e educadora maranhense, autora de Úrsula, e que é considerada uma das primeiras obras abolicionistas da literatura brasileira escrita por uma mulher. E o poema que a gente trouxe dela foi Ela. Pode passar, por favor? Olha, gente, viram? 1859. Então, ó, já tem muito tempo gente protagonizando, gente preta, gente negra, protagonizando a escrita. Eu quero saber se alguém se sente confortável para fazer a leitura desse poema para gente. A gente vai dar um tempo para vocês explorar o texto, fazer uma leitura tanto em silêncio, né, que a gente pode ser mental, e tanto em voz alta, para você ver como é que essa voz fica, né, com o texto. Então, não se preocupa, não tenho tempo para ler o texto, nunca vi esse texto, esse poema. Não tem problema, pessoal, a gente vai dar um tempinho. Ninguém, pessoal? Eu posso tentar? Então, para começar, eu vou fazer a leitura desse poema para vocês. Alguém falou que ia ler, não falou, não? Alô? Estão me Falou? ouvindo? Aí tem alguém falando que vai tentar, ó. Desculpa que meu áudio está... O meu notebook o áudio é baixo. Alguém falou, abre a câmera, pessoal. Não tem como levantar a mão, não sei. O Gabriel. Ou se não quiser abrir a câmera, pode falar também sem abrir. Aí, abriu. O Gabriel. Olá, Oi, boa noite, Gabriel. boa noite. Eu vou dar um tempinho para você explorar o texto. Eu posso tentar agora. Então, pode ir. Quanta bela essa donzela, a quem tenho rendido o coração, a quem votei minha alma, a quem meu peito, num êxtase de amor, vive sujeito. Seu nome, não, meus lábios não dirão. Ela, minha estrela, viva e bela, que amiga meu sofrer, minha aflição, que transmuda meu pranto em mago riso, que da terra me eleva ao paraíso. Seu nome, meus lábios não dirão. Ela, virgem bela, tão singela, como os anjos de Deus. Ela, não, jamais o saberá na terra alguém. De meus lábios o nome que ela tem, que esse nome meus lábios não dirão. Fechou. Parabéns, Gabriel, você arrasou. Obrigado. Viu, pessoal? Tipo assim, você começa com timidez, mas depois vai se soltando. É sempre assim também, assim, primeira vez eu sou tímida, então para falar assim em público, sempre começa mais lento, mas depois você vai dominando a fala, né? Quer contribuir, Lu, com alguma coisa? Não, é agradecer a você e ao Gabriel aí, você compartilhando o mini currículo. E o mini currículo foi excelente. Eu acho que tá batendo meu áudio com o de alguém, eu acho que é com o teu, Rai. Quando alguém falar, você corta o coisa, porque no dele também estava cortando. Aí abre, se alguém lê, você corta. Mas foi maravilhoso, né? Então, vai ser um pouco assim o nosso sarau virtual. A gente vai ler todos aqueles autores lá, né? Em alguns momentos a gente espera que vocês protagonizem, em outros momentos a gente protagoniza a leitura e vamos tocando.
Eu acho que o áudio bateu porque a Karine tá do meu lado. Aí a gente tá aqui fechando um áudio e abrindo outro. Eu acabei esquecendo de fechar o meu áudio, por isso que deve ter dado essa interferência. Pode passar, por favor. Outro autor que a gente trouxe foi o Lima Barreto, que foi até falado por alguém. Se eu não me engano, foi o Jorge, eu não tenho certeza, mas ele foi citado nos comentários. Então, o Lima Barreto, ele nasceu em 1881 e veio a falecer em 1922. Ele foi escritor e jornalista carioca, crítico do racismo, das desigualdades sociais e das exclusões produzidas pela República Brasileira. É hoje conhecido como um dos maiores escritores brasileiros. E o poema que a gente trouxe dele se chama Se Deus Enxergasse Pobre. Pode passar, por favor? Eu vou convidar um de vocês, mais uma vez, para fazer a leitura. Alguém? Oi, eu. Já. Vamos lá. Lima Barreto, gente. Se Deus enxergasse pobre, não me deixaria assim. Dava no coração dela um lugarzinho para mim. Obrigado, gente. Obrigada, Jorge, pela sua contribuição. E você vê, a gente sempre assim, ele até fez um gesto aqui, um lugarzinho para mim, botou a mão no coração. Porque é isso, a poesia, ela acaba falando com a gente, né? Então, tipo assim, a gente acaba fazendo, às vezes, se expressando, porque o corpo, ele fala, então a gente acaba se expressando sem perceber. Acho que ele nem percebeu, assim, que botou a mão no coração e fez uma carinha para mim. Acho que ele nem percebeu isso. Pode passar. Outra autora que a gente trouxe, eu acho que foi a Débora que comentou sobre ela, que é a Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu em 1914 e faleceu em 1977. Ela foi uma escritora mineira, moradora da favela do Canindé, transformou a sua própria experiência de vida em literatura. Ela é autora do Quarto de Despejo, que eu acho que muitas pessoas conhecem esse livro. E o poema que a gente trouxe dela é Humanidade. Pode passar, por favor? Alguém quer ler, fazer a leitura desse texto, desse poema, pessoal? Não, ninguém? Eu acho que ninguém comentou, pelo menos eu não ouvi. Vocês ouviram? Alguém falou alguma coisa? Elô? Não. Então, eu farei a leitura desse poema para vocês. Humanidade, de Carolina Maria de Jesus. Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa, que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível suportar a humanidade que tem aparência nobre e que cobre as péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso, é tirano, egoísta, interesseiro, mas trata com cortesia. Mas tudo é hipocrisia. São rudes e trapaceiros. Eu lembrei pela data, você lembrou a data que a autora viveu. Ela viveu uma época que o Sidney Chaloub, a gente que faz história, estuda Cidade Febril, onde tinha as perseguições, onde começou a se formar os cortiços e tinham muitas epidemias de varíola,
Depois teve a revolta da vacina, que foi a primeira vacina obrigatória no Brasil. As pessoas ficavam achando que era uma maneira de erradicar a população negra. A formação dos cortiços, eles começaram esse livro, A Cidade Febril, ele fala que as medidas higienistas eram empurrar os cortiços para os subúrbios, ou seja, expulsar as pessoas dos centros que estavam se formando, as metrópoles, etc., no Rio de Janeiro. Então ela viveu isso tudo. Então você vê, você nota isso tudo no texto dela, na poesia, em forma de poesia, ela colocando tudo isso junto ao mesmo tempo. Achei muito legal trazer essa poesia, tá? Obrigado. Sim, acho que a poesia traz essa potência, né? A dificuldade que ela passou nesse tempo. Desculpa, também, posso falar? E maravilhoso, Jorge, foi você ter agregado com todas esses elementos históricos, né? Tudo isso, né, agrega ainda mais informações, né, para a gente entender, né, aonde que aquele texto ali, ele está se fazendo como ninho, né? Desculpa. Elô, você travou um pouco para mim no final, então desculpa, eu não te ouvi, não. Estão ouvindo agora? Sim, mas acho que pode ser a internet que tenha travado. Não sei se para todo mundo travou. Pode passar. Gente, agora eu vou deixar a fala com a nossa bolsista Karine. Oi, gente. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho da Conceição Evaristo. Ela nasceu em 1946. Ela também já foi citada aqui antes. E ela é uma escritora, pesquisadora e professora. Ela criou o conceito escrevivência. É uma das principais vozes da literatura brasileira contemporânea. O poema que a gente trouxe dela é Eu, Mulher. Você pode passar, por favor, para mim? E assim como a Rayane trouxe, eu vou deixar um tempinho aqui. Caso alguém se sinta confortável para ler, dá um aceno, comenta, que aí pode ler. Caso ninguém queira, eu leio. Deixa eu fechar só. Eu acho que é o que eu vou ler aqui. Começa assim, Eu, Mulher, da Conceição Evaristo. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge pela boca. Vagos desejos insinuam a esperança. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Embaixo a voz, violenta os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo, antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo a semente, moto continuo do mundo. E é esse o poema que a gente trouxe dela. Eu acho muito legal. Como eu disse, eu fui na Casa de Cultura Escrevivência, lá na Pedra do Sal. Recomendo a todo mundo ir. Inclusive, é o ponto de encontro para um passeio guiado, gratuito, que existe ali pelo porto do Rio de Janeiro. Você vai com um guia e ele vai passando por uns lugares assim. Eu sou muito rodado, né? Eu tenho 43 anos. E tem lugares ali que eu nunca tinha visto do Rio. Eu fiz esse roteiro há pouco tempo. Eu vou pesquisar aqui no Google e vou mandar aqui no chat a inscrição e o nome do roteiro e os lugares que ele passa, as informações. Mas ela é uma mulher favelada que ela cunhou esse termo escrevivência, que é ela escrevendo sobre a vivência dela como favelada,
que se criou na favela sem oportunidade. Ela conseguiu se formar, fez supletivo, depois fez vestibular, passou na faculdade, fez mestrado depois, doutorado e viveu e ganhou a vida, conseguiu vencer mesmo através de tudo o possível para dar errado, sem oportunidade, etc. E ela foi criando e vivendo e escrevendo sobre. Por isso escrevivência. Eu estou escrevendo sobre minha vivência. É bem legal. Eu aprendi isso lá na Casa de Cultura. Depois eu mando o link do tour. Isso, Pequena África, isso mesmo. Esse tour é muito legal, gente. Obrigada, Jorge, por contribuir mais uma vez aqui com a gente. E você pode passar o slide, por favor? Gente, outro autor que a gente trouxe é o Luiz Silva, mais conhecido como Kut. Ele nasceu em 1951 e ainda está vivo. Ele é poeta, dramaturgo e ensaísta, fundador do Quilombo Hoje e dos Cadernos Negros, referência da literatura afro-brasileira. E o poema que a gente trouxe dele é Colorismo. Pode passar, por favor? Algum presente quer fazer a leitura desse poema? Posso fazer? Pode sim. É que eu tava esperando se alguma outra pessoa ia querer fazer. Não, pode fazer. Colorismo. Cuti. 2 negros, 2 medidas. Se claro tem saída, escuro, porta proibida. 2 negros, uma ferida. Imensa e comovida. Passado, sangrando ainda. Mortes desde a partida dos 2 negros, 2 medidas. Escuro, 2 pés na senzala. Claro, um na senzala, outro divisa, cozinha e sala. Caraca, pesado. Obrigada, Gabriel. Foi o Gabriel, né? Isso. Obrigada, Gabriel, por ler essa poesia pra gente. Pode passar. Pode passar o slide, por favor. Gente, a Karine vai apresentar essa autora para vocês. Então, gente, agora eu vou convidar vocês a conhecer a autora Elisa Lucinda. Ela tem a data de nascimento em 1958 e ainda está viva. Ela é uma poeta, atriz e jornalista. E é conhecida por aproximar a poesia, a oralidade e a performance. O poema que a gente trouxe dela é A Ilha. Você pode passar para mim, por favor? Vou deixar aqui vocês olharem e, caso alguém queira, só pedir para falar que a gente vai deixar. Eu posso tentar? Eu não sei se meu áudio está funcionando. Tá funcionando sim, Elô. A Ilha. Elisa Lucinda. Na solidão da existência, nado firme na batida das águas. Corpo revolto à mercê da decisão das ondas. Vou destilando coragem no desespero das braçadas. É noite. Ainda bem que os versos são claros. Me ancoram, me falam, me salvam, me beijam na boca o beijo longo da salvação. Me devolvem o ar, a vida, a trilha. Adorei, Lu, ficou muito bom. Você pode passar para mim, Jorge? E agora eu vou trazer mais uma autora, a Jarida Ares. Eu espero que tenha falado certo, gente. Ela é uma poeta, escritora e cordelista, uma das principais vozes da literatura contemporânea. O poema que a gente trouxe dela
se chama Fábula. Pode passar, por favor? Mesmo esquema, vou esperar aqui para ver se alguém quer ler, e caso não queira, vou deixar minha voz ao poema. Jarri de Arraiz. Isso, gente, é Jarrida Arraiz. Eu vou fazer a leitura então, já que ninguém apareceu. O poema é Fábula, da Jarrid Arraiz, e começa assim, ó. Desistir é coragem difícil. Somos programados para tentar, deslizando aos barrancos, a pele das pernas esfolada, os pulsos marcados pelos rosários. É preferível morrer sorrateiramente em gorduras, açucares, refluxos, pedra nos órgãos, no peito, mas desistir, essa é uma coragem que todos não temos. E é essa a poesia que a gente trouxe dela, o poema. Pode passar para mim, por favor? E agora a gente também trouxe a Cristiane Sobral. Ela é do ano de 1974. Ela é uma poeta, atriz e escritora. É uma importante representante da literatura afro-brasileira contemporânea. E o poema que a gente trouxe dela é A Mão e a Luva. Pode passar para mim, por favor? Vou deixar aqui um tempinho, vou ver se alguém se arrisca a ler ele. Eu posso ler? Ele queria ler, Jorge. A Jorge também levantou a mão aqui, hein? Posso? Então deixa outra pessoa. Então eu vou. Eu hoje comi um poema com pão seco. Ontem não fiz nenhuma refeição. Amanhã, talvez, tenha uma sopa de letrinhas. Há dias que não brota poema algum. Acordo e me mantenho o jejum, até que anoiteça. Mas as palavras um dia brotam, como águas dos rios, como chuva. Há poemas que caem, há poemas que cabem, como uma luva, e alimentam a alma. Obrigado. Sua interpretação foi muito boa, Jorge. Você pode passar para mim, por favor? E agora eu vou deixar a Débora participar também um pouquinho, gente. Boa noite, gente. Hoje vou apresentar, né, a autora Riane Leão, que nasceu em 1988. Ela é poeta e professora, conhecida pelo projeto Onde o Jazz Meu Coração. Sua escrita articula amor, resistência e autocuidado. Pode passar para mim, por favor? Hoje eu estou com um poema dela, vou fazer a mesma coisa que as meninas estão fazendo, vou dar um tempinho para quem quiser ler. Alguém gostaria de ler? Então, tá bom. Então, eu vou ler, então. Esse poema dela não tem título e começa assim. Eu sou um monte de constelações, brilhando e ardendo, mas nem todo mundo sabe ver. Ou se vê a parte que arde, ou se vê a parte que brilha. E esse foi o poema que eu trouxe dela. Pode passar, por favor? Também trouxe a Mel Duarte, nascida em 1988. Poeta, slammer, acho que eu falei certo, e produtora cultural, uma das principais referências da poesia falada contemporânea. Pode passar para mim, por favor? Vou também deixar alguns minutinhos para quem quiser ler. Se alguém quiser ler, gostaria de ler, pode falar, tá, gente? Eu posso ler. Tá.
Mel Duarte, poema sem título. É resistência viver de arte, palavras, hits. É amor e respeito a si mesmo e escolher focar nesses labirintos. Para nós, é um mundo de riscos, inconstâncias de venda de livros, discos, mas a certeza de estar em paz com o que oferece para os outros e, consequentemente, consigo. Arrasou, Elo. Pode passar, por favor. Eu trouxe também a Luciana Luz Ribeiro, que nasceu em 1988, poeta, escritora e slammer, criadora do slam das Minas. Sua produção dialoga com a juventude, periferia e desigualdade social. Pode passar, por favor. Alguém gostaria de ler esse poema? Pode ser? Eu de novo. Então tá bom, pode ser sim. Milímetros. Os meninos passam liso pelos becos e vielas. Os meninos passam liso pelos becos e vielas. Os meninos passam liso pelos becos e vielas. Você que fala becos e vielas, sabe quantos centímetros cabem em um menino? Sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdida o encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Quantos seis citam quebrada nos seus TCCs e teses 6 citam as cores das paredes natural tijolo baiano? Pode passar, por favor, o slide, tem continuação. Show. Vocês citam os 6 meninos que dormem juntos? Vocês citam que geladinho é bom só porque custa R$1? Vocês citam que quando vocês chegam para fazer suas pesquisas, seus vidros não se abaixam? Não citam, não escutam, só falam, falácia. É que 6 gostam mesmo do gourmet, da quebradinha, um sarau, um sambinha, uma coxinha, mas entrar na casa dos meninos que sofreram abuso durante o dia não cabe nas suas linhas. Trecho do slam chamado Milímetros. Muito bem, arrasou também. Obrigada, Gabriel. Agora eu vou deixar a nossa bolsista, não sei se é Rayane ou Karine que vai agora. É Rayane, né? Então eu acho. Pode passar, por favor. Tá. Pensei que era a Rayane. Então, gente, eu voltei com a Nega Jay. Ela é uma poeta, slamester, produtora cultural aqui de São Gonçalo. Talvez vocês já tenham visto ela por aí, porque ela costuma aparecer bastante na Batalha do Tanque. Se vocês têm costume de andar por aqui, por São Gonçalo, você já viu ela em algum lugar. Ela atua na promoção da poesia falada e na valorização das vozes periféricas por meio dos slams e das ações culturais no território. Sua produção dialoga com a identidade, resistência, pertencimento e protagonismo da população negra. A gente trouxe um pedaço do slam dela. Pode passar para mim, por favor? Ele não tem título. Vou deixar ele aqui para vocês verem, caso vocês se interessem de ler. Eu gosto muito dele. Então, se alguém se interessar de ler, emprestar a voz, ele é muito legal. Posso ler? Boa noite. Posso? Opa, tem alguém querendo ler? Eu ouvi boa noite diferente aí. Gente, eu escutei uma voz diferente do que escuta essa vez também. Vamos. Boa noite, eu sou Irene, eu acho que meu áudio tá baixo. Tá ótimo, Irene.
Pode ler? Pode, tá ótimo o seu áudio. Tá ótimo? Então, que bom. Sem título, Nega Jai. Saio com a bola rolando, me sacudo e vou sambando, pois eu já sou a marrom. E já nasci com esse dom. Sempre sei o que faço. Quando chego no pedaço, nunca me dou mal, pois eu sei que eu sou bem musical. Não quero ser favorita de fã-clube, faixa e fita, ganhar festival. Também não sou dominada pela máquina montada. Jorge, passa para mim também, que tem continuação. Que desgasta e consome. E não quero só ter fome. Sacudindo a poeira, vou mantendo a dianteira sem chicotear. Correndo assim, dá para ganhar. Nossa, muito bom, eu adorei. Também gostei. Não Você conhecia. para um som que eu gosto, ficou muito bom, de verdade, ficou muito bom. Eu gostei também. Que bom que foi nessa oportunidade. Então, vamos continuar. Jorge, você pode passar para mim? Vou passar para a Heloísa agora. Então, a gente queria perguntar para vocês se há questões, né, da oficina como um todo, questões pontuais, né, que vocês queiram trazer para a gente ou trazer aqui, né, para o próprio evento. Então, alguém falou aí que quer falar? Pode falar. Então, vamos lá. Essa parte do slam, de hip hop, de rap que vocês trouxeram, que é uma questão eterna, uma questão super atual, eu acho muito interessante a gente observar o conceito que a gente está trazendo por trás, né? A mensagem, ela tem sempre um transmissor e um receptor. O receptor é o ouvinte e o transmissor, quem é que está querendo passar a mensagem. A mensagem ele já trabalhou intelectualmente antes o que ele queria passar, mas quando o ouvinte se identifica com a roupa, com o trejeito, com a gíria, com a temática, o visual, o modo de falar, fica muito mais fácil de entender e de ter aquela heteroidentificação, então você já ocasiona uma coisa ali que o fecha certinho, entendeu? Então trazer o slam, o hip hop, o rap, acontece essa validação pelo receptor, porque ele está ali se sentindo representado, ele está entendendo aquilo como legítimo, uma abordagem legítima. Então ele acontece muito de uma forma mais natural, entendeu? Então eu achei muito legal esses exemplos que vocês trouxeram, porque a gente fica vendo que está sendo representado a comunidade, a pessoa que gosta de rap, e não só... eu costumo falar muito isso. Eu criei um repositório de textos lá para o Socializando Pedagogias para Arthur, porque Arthur falava, vamos fazer o artigo científico. Não esqueça de mencionar Isabel Batista. Não esqueça de mencionar Geraldo Kahneman. Não esqueça de mencionar não sei quem. Aí eu falo bem assim, Arthur, quando eu entrei no estágio com ele, eu quero fazer um repositório de textos para a gente ter uma base de textos nossa, que a gente possa criar repercussão social entre a gente mesmo, sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas vivências. A gente ficar só repetindo e repercutindo os cânones, a gente não vai agregar nada ao nosso cotidiano. A gente tem que agregar, porque tudo se transformou. A gente ficar falando de uma coisa que aconteceu lá atrás, a gente trouxe o Monteiro Lobato, Machado de Assis, etc., gente antiga, mas não trazer também as coisas novas, porque a mensagem pode até ser a mesma, liberdade, união, parar com a segregação, parar com o preconceito, etc., mas a mensagem ela foi trazida de uma forma diferente, de uma forma atual, que fala na linguagem atual, e isso é muito importante para a gente não ficar preso só àquele passado, não tirando o mérito, né, das pessoas que tiveram protagonismo naquela época e foram
inéditas, que eles começaram o movimento, mas também trazer e valorizar o pessoal do dia a dia, do hoje, né, do atual. Era só isso que eu queria falar. Muito bom, Jorge. E pensar que eu não sei se vocês foram tocados, e na dimensão estética que a gente pensou, a gente inicialmente, quando essa oficina foi desenhada, e as bolsistas trabalharam muito nisso, né? Um varal, né, Karine? Vocês prepararam todo o material para a gente imprimir. De um lado, o rosto, né, dessas pessoas, e do outro lado, o poema, né? Essa mesma oficina, gente, ela aconteceria lá para o fim de março, tá? A gente tinha ela agendada com o Arthur e com o Felipe, mas aí por conta, né, da greve, o espaço da universidade se esvaziou em algumas dimensões, mas aqui a gente tentou também trazer essa paleta, ou seja, fotografias, né, ou seja, para que a gente reconheça, né, que pessoas, né, pretas, pessoas negras, pessoas pardas, elas estão ali, né, no protagonismo também visual e, portanto, empodera outras pessoas, empodera as crianças na escola, né, de estarem, né, vendo referências mais próximas de si, entende? Então, quando a gente estava brincando, né, é porque a imagem que pintaram e ofereceram do Machado de Assis é muito próxima de um homem branco, né, ofertaram essa gravura para gente. Então, a fotografia, a imagem, ela constrói muitos elementos da nossa subjetividade. E, Jorge, uma das questões que a gente não conseguia fazer aqui, literalmente um slam. Por quê? Porque ele tem toda uma pegada corporal, toda uma pegada de verdade, toda uma dimensão de uma ideia que eu quero passar, mas o texto, ele sai algumas vezes parte ensaiada e parte no improviso, né? É interessante vocês visitarem. Karine, eu não sei se você sabe, a Batalha do Tanque, Karine, eu acho que ela acontece às quartas-feiras, né, do tanque aqui nosso. Eu não sei a do Alcântara, eu não sei se é sexta, eu não sei a data do Alcântara, né, porque tem toda uma coisa que, para mim, diz muito sobre o grupo do Fora da Sala de Aula, e por isso que a gente trouxe, embora que a gente propôs no sarau, porque até você chegar ao slam, você tem que ter um corpo muito trabalhado, para você ir com a palavra e com o corpo, né, então quem nunca assistiu uma batalha, a gente tem muitas virtualmente sendo transmitida pelo Instagram. Eu não sei se a nossa Karine. Eu sei que a do Alcântara porque eu acompanho pelo TikTok a do Alcântara. A daqui eu nunca vi. Depois se a Karine tiver, estou falando que a Karine, gente, ela pesquisa questões de cultura urbana, no contexto especificamente do Jardim Catarina, mas ela circula por essa área, por essas questões, toma ela como investigação. Mas é muito próprio, sabe, Jorge, do Fora da Sala de Aula, que desloca muito o Colei desde que a gente começou a dialogar com o Arthur, conversar com o Arthur. Então, assim, as crianças, né, do Jardim Catarina, as crianças que frequentam a batalha aqui do Tanque no Paraíso, em frente à nossa universidade. Então, as aulas vão voltar. Acabou uma aula quarta-feira, desce e vai lá se muito singular, né, acontecendo ali, junto com o texto, né, memorizado, parte falado, parte improvisado, que eu acho que é núcleo do que o Fora de Sala de Aula nos ensina, sabe, Jorge? Fala, Karine. Então, é só para confirmar, a Batalha do Tanque, realmente, quarta-feira, também é transmitido pelo Instagram. Se eu não me engano, tem a Batalha do Recanto, que é entre Alcântara e Jardim Catarina, caso vocês queiram se aventurar vir para cá. Ela é toda sexta-feira à noite. Eu acho que só não vai ter esse mês porque eles estão ajeitando a grade horária. Tem a Batalha do Terminal em Niterói, que é toda quinta-feira, e que eu conheço assim. E também tem alguns eventos de slam. Tem uma página no Instagram que também está divulgando o slam da Ponte para cá. Se vocês conseguirem achar, eles também divulgam eventos de slam. Realmente, ensinando, eu comecei a acompanhar há pouco tempo, que eu quero aprender também, acho muito legal, ensinando como é realmente uma disputa de slam, o slam em si, eu achei muito interessante. É isso. Eu acho que tem gente querendo falar também.
porque até são pegadas estéticas diferentes, gente, é igual. O sarau, né, ele tem alguma dimensão que é mais no espaço fechado, as pessoas mais sentadas, né? O slam, ele tem uma coisa muito mais pulsante, ele sempre vai acontecer em contextos urbanos, sempre com alguma coisa que, claro, quando uma batalha, ela movimenta muita gente, ela já vira uma programação daquela cidade, daquele lugar, né? Então, agrega. Mas tem alguma coisa ali do corpo que, aí nós do Colei, acreditamos que você trabalha no sarau até você chegar a uma pegada de virar um slammer. Porque não nasce pronto. Você constrói isso com aquelas pessoas, né? Vendo elas fazer, assistindo ela fazer. É isso. Alguém subiu um comentário aqui, vou tentar ler. Ai, gente, eu não estou conseguindo. O Gabriel levantou a mão. Vamos deixar o Gabriel falar primeiro. Perdão, Gabriel. Tudo bem. Professora, é que tinha uma coisa que eu queria falar no começo, só que eu não sabia como enviar mensagem e tal. Sobre os escritores, né, que vocês estão falando, na época que a gente estava estudando na história, sobre alguns escritores da época da libertação dos escravizados, a abolição, né? Teve um escritor que ele até tem nome de um túnel com o nome dele, que é o André Rebouças. E ele é negro e ninguém sabe, porque a gente não procura assim, quem foi André Rebouças? Por que tem esse túnel com esse nome, com o nome dele? E ele escrevia em um jornal, e é interessante que ele falava sobre engenharia, ele falava sobre arquitetura, mas também falava sobre os problemas que tinham naquela época. Apesar dele ser monarquista, ele era abolicionista também. Muito bom exemplo. E além disso que você está falando, não sei se vocês sabem, agora eu sou gonçalense, mas 2 anos, 3 anos atrás, eu era petropolitana. E lá em Petrópolis, a gente tem uma creche, eu era servidora municipal lá, antes de vir aqui para o Oeste. E a gente tem uma creche chamada André Rebouças, ô Gabriel, só para você ver isso que você está falando, quanto que é importante. E aí, quando chamaram um artista para fazer a pintura na parede. Aí pintaram o André Rebouças branco. A gente disse, mas o André Rebouças é negro? Aí ele disse, não, a minha referência, ele mostrou o papel, não, a minha referência, ele é um homem preto. Aí ele, é uma questão da percepção do artista. A gente, não, é uma questão de construção histórica e de identidade. O André Rebouças é muito como a gente já estava falando ali, como é que foi representado, como é que as pessoas sabem, se não sabem, né? Então, maravilhosa contribuição que você trouxe aí, e aí eu trago isso, que deu uma treta, e a gente teve que pagar um outro artista para ele parar de pintar, porque quando a gente chegou lá, ele tinha pintado o André Rebouças com toda uma figura branca mesmo, e a gente disse, não, mas é porque as imagens naquela época eram em preto e branco, mas quando você faz uma pesquisa histórica dele, você vê claramente o lugar de fala e o lugar político dele, com todas as questões, né, de viver num contexto político que ainda tem vestígios da monarquia, né? Deixa eu tentar o chat, gente, se eu não conseguir, eu vou dar ajuda de algum bolsista. Eu tenho que tá aqui, porque para mim é porque no celular e aí ele aparece. Aí, deixa eu ver até onde eu consigo, né? O Fábio perguntou o que é Islã. Ô, Karine, você quer responder? O Jorge respondeu no comentário, eu também ajudei a complementar, acho que a gente já conseguiu, que no chat a gente está conversando e está conseguindo se responder ali. Então tá. Você quer ler o chat então, Karine? O que não foi resolvido lá? É porque para mim aqui eu tô passando, tá pulando toda hora. Posso ler. Tem o Fábio perguntando o que é. O Fábio trouxe aqui também o Nilo Peçanha, que muita gente imagina que não é negro. Inclusive, na escola, no Liceu em Niterói, quando eu entrei a primeira vez,
o retrato que tem não aparece ele negro, é um preto e branco, e a imagem que tem não é uma pessoa negra, não, é uma pessoa com traços bem, bem finos. Ó. Deixa eu ver mais o quê? Não sei, agora, que eu entrei muito tempo também atrás. Deixa eu ver o que tem mais. Aqui, você consegue subir, Rani? A gente falando mais sobre o que era o Islã e essa contribuição que ele trouxe. E o Islã, explicando aqui, também fica gravado aqui pra gente. Olha, Jorge, teve alguma coisa que a gente não respondeu? Desculpa, Karine, pode falar. Só para deixar gravado também, que eu não sei se o chat aparece quando vai para o YouTube. O Islã é uma forma, um movimento, onde as pessoas batalham com poesia falada. Pode ser que realmente corra batalha, e tem gente que realmente só vai num espaço onde ocorre para apresentar sua poesia autoral e recitar da sua maneira. A Mel Duarte é uma boa, que a Débora apresentou, ela tem muitos vídeos no YouTube apresentando, eu acho muito legal. Caso vocês queiram descobrir um pouquinho mais, as próprias autoras que a gente apresentou, que são islãs, tem bastante vídeo no YouTube. E é isso, vou deixar ela te falar. Vamos lá. Então, eu queria complementar, aliás, organizar tudo que a gente já trouxe, né? O sarau virtual, o Islã, a literatura de cordel, as batalhas de rima. Essa experiência da gente ler e escutar as vozes ajuda a gente a romper com aquele silenciamento histórico. Esse movimento de ocupar as vozes, de estar ali presente, estar na praça do tanque, da batalha do tanque, ter representatividade das vozes negras, ocupar as vozes e os corpos torna-se ainda mais urgente nesse tempo atual, que a gente está com aquele problema grave do racismo algorítmico. Agora, as grandes corporações, OpenAI, que é dona do ChatGPT, a Google, que é dona do Gemini, a dona do Cloud. Hoje em dia, as pesquisas do Google são feitas, a gente não sabe, mas já são feitas através da inteligência artificial. Os resultados são dados. E o que a inteligência artificial resulta para a gente? Tudo que já está escrito, as diretrizes básicas que foram desenhadas aquele algoritmo da inteligência artificial. Então a gente está sobre um novo regime totalitário das grandes corporações. E essas plataformas digitais, elas reproduzem, né, essa desigualdade, esse racismo. Eles reproduzem e continuam esses sistemas de recomendação, de moderação, filtragem de conteúdo. Eles ocorrem sobre vieses que eles silenciam, inviabilizam a possibilidade de novas culturas, novas coisas, porque eles ditam o que a gente o resultado do que a gente pesquisa, o resultado do que a gente vê. Então reduz o alcance das vozes negras, de quem não paga para eles a propaganda para aparecer. Por exemplo, no Spotify é recomendado o artista que paga para eles aparecer. No YouTube, quem paga para aparecer na mídia, na propaganda, etc. Então, a poesia falada, essa leitura marginal, da periferia, da comunidade, eles utilizam essa oralidade e a presença física que conectam, né, o transmissor e o receptor de uma forma direta. Igual como no teatro, já citei de novo o teatro, porque eles ocasionam uma dupla ruptura. Eles combatem o silenciamento histórico e estrutural, quanto trazem os novos mecanismos. A gente hoje está rompendo essa ética do racismo algoritmo através do digital, da nossa oficina digital, totalmente digital, pegando pessoas, receptores do digital que estão em casa. A gente também está em casa, eu aqui como mediador, vocês como transmissores da mensagem, utilizando os mecanismos digitais que são de exclusão. A gente está utilizando de uma nova forma para garantir essas narrativas continuar existindo
coexistindo, ecoando, acolhendo essas pessoas que não se sentem representadas. Então a gente está aqui como resistência, né? Operando uma resistência. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Muito bom. Essa questão, né, do racismo algorítmico, eu escutei a primeira vez pela discussão para um evento que a Karine me convidou. Aí fomos eu, Karine e Rayane no ano passado. E aí a gente estava numa mesa com um rapaz que exatamente pesquisava. Ele estava fazendo a pesquisa dele, aí eu não lembro se era direito, né? Eram os contextos que ele colocava, né? Zerou o login dele. E sempre davam, né, referências de espaço, de localidade, todas conturbadas, né, Karine? E aí ele estava tentando apontar a pesquisa de doutorado dele exatamente para essa fala sua, Jorge, que está bem sólida, né, do quanto que as empresas, as big techs, né, e aí, né, muitos de nós que usam, né, esses produtos, né, exatamente no free, fica refém da manipulação de resultados. Então, a gente tem que estar muito atento, muito ligado, né, para não ficar com aquilo de primeiro resultado, né, aquilo que a nossa timeline infinita, né, nos oferece. Nós estamos lá no Spotify de graça, sempre vem uma música muito alterada, tipo assim, gente, muito além, né, tipo assim, a gente tem que desligar, ficar uns minutos sem usar, porque senão ela aparece ali na playlist como venda, te obrigando a consumir aquele produto, né. É bem desafiador mesmo para pensar aí. Não sei se vocês têm mais perguntas. A gente tem, mas nem precisa passar. O Jorge, pode até passar. Quer ver? A gente tem um slide que é o resumo da oficina, que eu deixei para o final para ele não servir de spoiler. E o último slide são as nossas referências. Pode passar, Jorge. Eu não vou ler o resumo, que vocês viveram a oficina. A gente não quis dar essa antecipação. Não tá o... Isso, quer ver? Passa o próximo slide. E aí tá as referências no final. A gente queria agradecer o espaço de fala, o convite do Fora de Sala de Aula, né, para a gente sempre pensar questões, né, agradecer a participação, né, no chat e na voz, né, de algumas pessoas, e de outras que estão aqui, porque escutar é também ler, escutar é também falar, né, a gente estava trazendo isso na nossa próxima argumentação, né. Ótimo que a gente sempre tem gente que protagonize, né? O Gabriel, o Jorge, e uma outra pessoa aqui também, né? Protagonizou com a gente. O Fábio não podia nos ajudar, ele estava mais ali na interação com a gente o tempo todo no chat. Mas é sobre se dispor a uma noite para estar aqui, né? Se nutrindo de uma formação de sala de uma formação que o grupo e o projeto de extensão do Fora de Sala de Aula, né, preparou para a gente na universidade, tendo a universidade como um espaço alargado, né, ou seja, não apenas dentro das suas paredes, mas andando aí pelas redes e pensando outras conexões e outras atividades. Então, é só agradecer o momento de encontro, a oportunidade de ter podido sentar com os nossos estudantes, inclusive tem gente que não está aqui, né, a Ana Esther também pensou essa oficina com a gente, a Carol também pensou essa oficina com a gente, não foi, gente? A Rose, que está aqui, também pensou essa oficina com a gente, eu nem sei se teve mais gente, mas a gente selecionou quem viria para cá, a Mari, né, que ela hoje, a Mari estava internada, a gente com falta de ar, agora eu estou falando aqui que ela já está em casa, como ela me falou em privado, não falou para todo mundo do coletivo, eu não sabia se podia abrir. Depois eu vi que ela até postou foto no hospital. Mas ela já está bem, né? Ela recebeu alta hoje. A Mari estaria fazendo a leitura aqui conosco. Então, agradecer Karine e Rayane, né? Que toparam pegar os textos dela e compartilhar com a gente aqui. Não sei se as meninas querem falar alguma coisa. Nossa, eu quero me despedir de vocês. Obrigada pela participação, gente. Eu adorei estar aqui. Apesar de alguns errinhos, mas vamos. E é isso, vou deixar o pessoal falar. Rainha falar por aqui. Eu vou falar pelo que vocês vão me escutar pelo de Karine, porque se eu abrir o meu microfone vai dar interferência. Mas eu quero agradecer, é sempre um prazer
está em parceria com o Fora de Sala de Aula. Então, gente, muito obrigada. E obrigada também pela presença de todos que participaram da oficina hoje. Gente, eu também queria agradecer, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, por ter participado, por ter contribuído, por ter nos escutado. Só tenho que agradecer, gente. Eu queria agradecer a professora Heloísa Carreiro pela brilhante orquestra que foi esse sarau, essa oficina maravilhosa com um tema super contemporâneo. Agradecer por sempre essa parceria longínqua com o grupo Fora da Sala de Aula. Estou agradecendo em meu nome, em nome de professor Arthur, coordenador do Fora da Sala de Aula. Agradecer a todas vocês, meninas maravilhosas, que eu vejo vocês fazendo as oficinas lá na faculdade, com as crianças, vocês de forma lúdica, parece que hipnotizam todo mundo. É muito legal, eu fico vendo, eu acho uma gracinha, é muito fofo, e o trabalho de vocês é muito importante, tá? Obrigado, Gabrielzinho, participou também, companheiro e conterrâneo de história. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Todo mundo aí eu mandei no chat. Vocês, por favor, preencham um link que tem de um questionário, tá? E em 2 dias, no máximo, vai ser enviado para vocês os certificados, tudo bem? Então, foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Grande beijo, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até mais. Beijo, gente. Tchau, até.